Olá, estamos aqui hoje para gravar mais um RNA em Ação. Procurando um tema interessante para falar para vocês, eu achei uma ideia que pode parecer uma doença e também um sintoma e também uma consequência. E como a gente tem visto isso hoje muito na prática diária da clínica, eu resolvi fazer uma análise de caso clínico junto com uma explicação sobre o que é escoliose. A escoliose ela pode ser idiopática, quer dizer, sem causa, ela pode ser congênita, que isso vai desenvolvendo sem que a gente saiba o porquê, mas também ela pode ser secundária a alguma doença. No caso, pós uma síndrome pós-pólio, por uma diferença de membros, acaba desenvolvendo uma escoliose, miopatias, distrofias musculares e outras doenças neurológicas também cursam com o desenvolvimento de uma escoliose. E na hora de lidar no tratamento clínico diário dessas doenças, a gente tem que sim considerar a presença de uma escoliose. Então, decorrente disso, eu achei importante falar sobre isso para vocês hoje. Então, vamos lá. A escoliose é uma disfunção da coluna vertebral de forma tridimensional. Isso quer dizer, nos três planos, sagital, longitudinal e vertical. Isso quer dizer que é uma rotação da vértebra que faz isso aqui, vértebra a vértebra, uma torção, e faz com que crie a curva, que pode ser em C ou pode ser em S. O que acontece com o nosso corpo quando existe uma escoliose? Imobilidade articular, isso quer dizer, fica mais rígida a coluna, presença de dor ou não. Tem gente que tem escolioses imensas com grandes graus sem dor, mas existem pequenas escolioses com muita dor. Contraturas musculares, porque o lado côncavo, a musculatura fica mais contraturada do que o lado convexo. Gibosidade, que é uma parte mais alta do que a outra. A presença de convexidade e concavidade, que eu falei agora. A rotação de tronco fica diminuída, já que para um lado vai ser mais fácil rodar do que para o outro. Assimetrias posturais, então o ombro fica mais alto, um quadril fica mais baixo, e a gente vê assimétrica a postura dessa pessoa. E, como eu falei, pode ser uma consequência de várias doenças musculares, neuromusculares e neurológicas. Então aqui a gente vê uma escoliose, é uma escoliose em S. Aqui é um caso clínico de uma menina de 18 anos que tinha essa escoliose de forma idiopática, que isso quer dizer, até então na primeira avaliação não se sabia o porquê. E ela tinha um grau de escoliose de 35 a 40 graus. Então isso aqui significa mais ou menos 35 a 40 graus. Não tinha dor. Os exames foram feitos, a raio-x e a ressonância. E aí, no histórico, a gente vê que ela teve uma queda aos 14 anos e depois disso que começou essa escoliose a acontecer. Então, a gente faz avaliações, flexão de tronco, extensão, rotação esquerda, rotação direita. A gente percebe limitação de movimento e percebe dor. Neste caso, ela só tinha dor aos 45 graus de extensão na lombar. Então, essa era a clínica dessa paciente. Quando a gente faz a avaliação, a gente começa a ver um ombro um pouquinho mais alto, a cabeça um pouco para frente, o umbigo fora da faixa central. Isso quer dizer, a gente vê as alterações posturais, que nós, reabilitadores, é aí que nós entramos, nas alterações posturais, funcionais e de dor de uma escoliose. Aqui na vista lateral, então a gente vê um ombro para frente, a cabeça um pouquinho para frente da paciente. Posteriormente, um lado mais levantado do que o outro. Então, o quadril faz isso e a gente sabe aonde está o problema. E aqui, eu não sei se é fácil de ver, mas existe a gibosidade, né? Quando a gente pede para o paciente colocar as mãos para o chão, na postura de urso, você vê um lado mais alto do que o outro e ali a gente constata a escoliose. E aí a gente entra num plano de tratamento. Sempre a gente tem que ver a doença de base. Então, o que a paciente tem? Às vezes não tem nada, só tem a escoliose. Às vezes a gente tem uma doença neuromuscular, às vezes é uma sequela de alguma doença neurológica central, um AVC, um traumatismo craniano, uma lesão medular. A gente tem que considerar essa doença de base e depois a gente tem que sim pensar nessa escoliose. Então, a primeira coisa, prevenir o aumento da curvatura. Então, se existe um grau que a gente vê pelo ângulo de Code, existe um grau, a gente vai tentar fazer esse grau não aumentar, porque é uma tendência a aumentar. Mudança nos hábitos de vida, então a gente começa a ficar muito assim, né? Uma postura mais confortável, se a concavidade é para esse lado, às vezes a cabeça para o outro lado, então a gente vai trabalhar posturalmente, aí entra
a função de um RPG, né? Reeducação postural global, que trata justamente a postura, a simetria muscular, a contração muscular simétrica, alongamentos, a gente alonga para o lado côncavo e fortalece para o lado convexo. A hidroterapia, que tem uma importância imensa, porque você tira o impacto dessas vértebras que já estão rodadas uma em cima da outra e a gente consegue trabalhar funcionalmente, dar um pouquinho mais de mobilidade para essa escoliose, muitas vezes diminuindo a dor, até pelos princípios da água, de temperatura mais elevada na hidro, de tirar esse impacto, de trabalhar com a viscosidade, quer dizer, você está trabalhando o músculo ativamente, mas ao mesmo tempo você está fazendo uma posição meio antálgica de tirar essa dor. E Pilates é outra opção que pode ser feita também e ajuda muito no tratamento da escoliose. Se a gente for pensar numa cirurgia, que é um segundo caso, quando a escoliose ela é mais avançada e ela já está dando dor, já está atrapalhando muito a função, principalmente respiratória, porque às vezes a curvatura, o ângulo, ele é tão grande que a pessoa começa a ficar assim e um dos pulmões acaba sendo muitas vezes diminuído e isso gera uma necessidade de fazer uma artrodese de coluna, que nada mais é do que você fixar a coluna reta com uma haste, e isso é um procedimento cirúrgico que um neurocirurgião ou um ortopedista que trabalha com coluna sabe muito bem avaliar. Então, se acontecer isso, faça a cirurgia e existe aí um pós-cirúrgico que tem que ser pensado, que tem que ser feito mobilização de cicatriz, posicionamento, a diminuição da dor, tem que ser feito muito trabalho de analgesia, o treino de marcha para essa pessoa voltar a andar, conscientização do esquema corporal novo, né? Evitar as deformidades que podem acontecer depois e a gente vai manter a flexibilidade, amplitude de movimento, funcionalidade. Então, seja no tratamento conservador, seja no pós-cirúrgico, a reabilitação motora, seja fisioterapia motora, seja fisioterapia aquática, elas são imprescindíveis, mas é o seu médico, é o profissional que te acompanha que vai te dar o direcionamento. É cirúrgico, é conservador, mas de qualquer forma é importante que um tratamento seja feito para que não aumente o grau dessa escoliose. Eu espero que tenha sido uma boa aula para vocês. Eu acho que a escoliose está presente no nosso dia a dia. Eu mesmo tenho uma leve grau de escoliose e às vezes a gente sabe como dói, como acaba sobrecarregando, e saber o que fazer é um grande passo para a gente diminuir um pouco as dores e a rigidez causada pela escoliose. Tá bom? Qualquer dúvida, perguntas, deixem que a gente vai respondendo. Tá bom? Obrigada!